Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavaji Paschachadi Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Todas as glórias são a sua divina graça, Sri Prabhupada. Bom, hoje vamos dar continuidade nessa aula aos versos passados, 67, 68 e 69 do Bhagavad Gita, como ele é o capítulo 18, a perfeição da renúncia. Então hoje nós vamos falar aqui o verso 70 e vamos comentando a leitura aqui do Bhagavad Gita. Então, aqui nesse verso 70, depois que Krishna narrou todo o Bhagavad Gita, para Arjuna, que fazia o papel de discípulo, assim, todos nós, na verdade, somos como Arjuna e devemos ouvir nessa atitude submissa à pregação de Krishna aqui do Bhagavad Gita. E nesse verso 70, depois de Krishna ter assim respondido todas as perguntas de Arjuna, tirado todas as dúvidas e falado que não há servo mais querido do que a pessoa que realmente está em sintonia com o conhecimento divino e passando esse conhecimento para frente, Krishna diz para Arjuna: e declaro que aquele que estuda esta nossa conversa sagrada adora-me com sua inteligência. Esse verso é muito importante, porque a alma, sendo uma parte integrante de Krishna, ela se destina a adorar a Krishna. Quando você tem o conhecimento sobre quem é Deus, naturalmente a sua atitude vai ser de adoração. Porque, imagina, Krishna, ele é supremo em todos os sentidos, ele é infinito. E você, sendo finitesimal, tem que ter uma base real ou suprema para estabelecer a sua mente. E Krishna está falando aqui nesse verso, está declarando que a pessoa que estuda esse Bhagavad Gita, que estuda todos esses versos que Krishna falou para Arjuna, está adorando Krishna com a sua inteligência. Krishna nos dá a inteligência nessa forma humana de vida, exatamente para que nós possamos usar essa capacidade de discernir, de fazer escolhas por meio do conhecimento divino. E quando você escolhe amar a Deus, você está adorando Krishna com sua inteligência. Essa inteligência que nós temos, que Krishna nos fornece como um elemento ainda material, porém sutil, ela que controla a mente. A nossa mente projeta o mundo em que vivemos, e a inteligência é como um aspecto luminoso que nós temos, que nos faz compreender como a nossa mente se move aqui nesse mundo material. Através da inteligência ficamos sabendo quem somos, quem é Deus, o que é o karma, o que é o mundo material, o que é o mundo espiritual, vida, morte. Assim, essa inteligência, por exemplo, é o que distingue o ser humano dos animais. Os animais não estão pensando ainda em termos abstratos, porque para você pensar no eu, naquilo que você é, você tem que retirar tudo aquilo que não é o eu. Então isso significa abstrair a sua mente de toda percepção objetiva e entrar na sua capacidade de entender subjetivamente a sua existência. Assim, Krishna está declarando aqui
que quando você usa a sua inteligência para estudar esta conversa sagrada que ele teve com Arjuna, você está usando adequadamente a sua inteligência, e isto é uma forma de adorar a Deus. De modo que no Bhagavad Gita, Krishna tem o verso que ele fala que devemos sempre pensar nele, tornarmos devotos dele, adorá-lo e prestar respeitos. Krishna diz: Mam mana mad bhakto madhyadi mam namaskuru. Madhyadi, adora-me. Porque a tendência da alma é ela se apegar a alguma coisa. Então, quando você se apega a Deus, você passa naturalmente a adorá-lo, né? Podemos ver que as pessoas aqui no mundo material, em ilusão, né, em Maya, eles adoram, sei lá, o time de futebol, algumas pessoas, ou os animais de estimação, ou o carro, ou algum lugar. Dessa forma, temos sempre a tendência a apreciar algo, né? E Krishna, nesse verso, ele está dizendo que quando estudamos todo o Bhagavad Gita e compreendemos a sua magnitude, então naturalmente a alma deixa de adorar as outras coisas, que passam agora a ser insignificantes, e começamos a adorar a suprema personalidade de Deus. Essa é a qualificação do Bhagavad Gita, que ao fim do Bhagavad Gita, aqui nesse verso 18, né, que é o último capítulo, Krishna simplesmente está falando que quando você passa a adorá-lo, após todo esse estudo sagrado, que é maravilhoso, então você realmente atingiu o propósito da forma humana, já que a forma humana tem essa qualificação de ser dotado com a inteligência, ou seja, o poder de escolher qual direção que a alma quer seguir. Então você tem que pensar o que você está optando neste momento da sua vida, porque se você não estiver adorando a Deus, né, praticando o serviço devocional, seguindo, né, o processo transcendental de cantar os santos nomes, de se ocupar assim nos tópicos sobre Krishna, então realmente você não é inteligente. Tem que se ocupar em Krishna, né? Por isso a Prabhupada falava que o ser humano que não está ocupado em servir a Krishna, ele não passa de um animal, né? Um animal nesse sentido que não usa o bem mais precioso assim, que Krishna despertou nessa forma humana. Os animais, eles são mais instintivos, né? Isso aí é uma particularidade da mente. Porém, o ser humano, com a sua inteligência, né, Buddhi, com a sua luz interna de perceber as coisas, ele é mais intuitivo. A intuição é essa nossa capacidade de saber as coisas sem precisar pensar. Intuição significa esse ponto da autorrealização, né? Autorrealização. Então Krishna está declarando nesse verso 70 essa condição para Arjuna. E depois, no verso 71, Krishna está dizendo: e aquele que ouve com fé e sem inveja, livra-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos, onde residem os seres piedosos. Prabhupada, em seu significado a esse verso, diz: no verso 67 deste capítulo, o Senhor proibiu explicitamente que se falasse o Gita para aqueles que têm inveja do Senhor. Em outras palavras, o Bhagavad Gita é só para os devotos. Mas acontece que, às vezes, um devoto do Senhor dá palestras públicas, as quais não são frequentadas apenas pelos devotos. Por que essas pessoas dão palestras? Explica-se aqui que, embora nem todos sejam devotos, mesmo assim, há muitas pessoas que não invejam Krishna. Elas acreditam que Krishna
é a suprema personalidade de Deus. Se essas pessoas ouvem um devoto autêntico falar sobre o Senhor, o resultado é que elas imediatamente se livram de todas as reações pecaminosas e depois disso atingem o sistema planetário onde residem todas as pessoas virtuosas. Por isso, pelo simples fato de ouvir o Bhagavad Gita, mesmo aquele que não tenta ser um devoto puro, obtém o resultado reservado a quem executa atividades virtuosas. Assim, o devoto puro do Senhor dá a todos uma oportunidade de se livrarem de todas as reações pecaminosas e de se converterem em devotos do Senhor. De um modo geral, aqueles que estão livres de reações pecaminosas, aqueles que são virtuosos, adotam muito facilmente a consciência de Krishna. Aqui a palavra Punya Karmanam é muito significativa. Ela se refere à execução de grandes sacrifícios, tais como o Ashvamedha Yagya, mencionado na literatura védica. Aqueles que têm a virtude de executar serviço devocional, mas não são puros, podem atingir o sistema planetário da estrela polar, ou Dhruvaloka, onde Dhruva Maharaj preside. Ele é um grande devoto do Senhor e tem um planeta especial que é chamado de estrela polar. Esse verso ele é muito importante nesse sentido, aqui como disse Srila Prabhupada, que ele está dizendo que só por você ouvir o Bhagavad Gita, mesmo que você não tenha uma intenção pura, porém o seu coração está aberto para receber a mensagem de Deus, mesmo que você não se torne assim um devoto de Krishna depois de ouvir o Bhagavad Gita dos lábios, de uma pessoa que realmente está mais avançada ou realizada espiritualmente, Krishna está dizendo que esse é um ato de adoração a Deus. O fato de você ouvir o Bhagavad Gita numa atitude mais rendida vai fazer com que você se purifique de tal forma que mesmo que você não vá assim para o mundo espiritual, como são os devotos rendidos de Krishna, pelo menos você vai assim limpar a sua condição de reação kármica, a sua condição pecaminosa, de tal maneira que após a morte você irá para os planetas piedosos, os planetas superiores, o reino assim, celestial, ou seja, a atmosfera superior de vibração, só pelo fato de você estar se rendendo à audição desse Bhagavad Gita. De modo que isso é muito poderoso, muito assim, poderoso, você poder saber o que é a audição a Deus. Sravana é um dos processos espirituais, é um tipo de serviço devocional. O serviço devocional começa ouvindo sobre Krishna. E Prabhupada dizia que o ouvido é o nosso sentido espiritual mais potente. Quando recebemos auricularmente essa mensagem transcendental, imediatamente a nossa alma começa a despertar. E com esse conhecimento, assim, quando recebemos esse conhecimento de uma forma assim, mais submissa, aceitando o conhecimento, isso vai limpar de tal maneira a nossa natureza que após a morte vamos ter esse presente que é pelo menos ir para um lugar elevado na associação com os seres superiores. Se a pessoa parar para pensar, isso é muito incrível, isso é um incentivo. Mesmo que ela não se torne um devoto de Krishna, essa potência do Bhagavad Gita deveria assim, estimular todas as pessoas a fazer um estudo profundo do Bhagavad Gita. Porque essa é a forma, mesmo assim, indireta, para as pessoas que não estão querendo se render a Krishna, indiretamente ao estudar o Bhagavad Gita, elas estão adorando Krishna. Mesmo sem saber, elas vão receber o crédito de terem feito esse esforço de compreender o conhecimento transcendental que Krishna está passando. Então, nesse verso, Krishna está falando
Se você ouvir com fé, né? Com fé, assim. A fé significa que você acredita numa coisa mesmo sem ter realizado essa coisa. Isso é essencial no início do estudo transcendental. Porque você não pode entender que Krishna é Deus. Mas se você tem fé que Krishna é Deus, isso vai ser a condição que você vai abrir em seu coração para que Krishna se revele, né, posteriormente para a alma. Você não pode simplesmente desafiar a existência de Deus ou falar que só vai acreditar depois que Krishna se revelar. E não é assim. Você tem que ter essa fé manifesta no seu coração. E Krishna está falando que se você ouvir com essa atitude de entrega inicialmente e não ter inveja de Deus, aceitar realmente que Krishna é superior, porque tem muitas pessoas que através do falso ego pensam, né, que são Deus, de modo que quando elas vão estudar o Bhagavad Gita, elas se colocam assim, no mesmo patamar que Krishna. Isso é o que se chama inveja. Você não se rende aos pés de lótus, você não tem fé de que Krishna é Deus. Então essa pessoa não está capacitada a receber essas bênçãos, né, da limpeza espiritual. Krishna, ele é muito amigável, ele é muito misericordioso. Imagina, nós não temos assim nenhuma qualidade assim atualmente aqui nessa Kali Yuga, e Krishna simplesmente fala: se você ouvir, se você sentar e ouvir um devoto falando sobre mim, assim, imediatamente a sua estrutura vibratória vai mudar e sua alma vai acordar, vai sentir alguma coisa por Deus, porque esse conhecimento ele é explícito. Você não precisa manipular esse conhecimento, especular sobre ele. Krishna está falando aqui diretamente sobre a sua pessoa, né? Como que ele entrou na batalha de Kurukshetra. Imagina, criar essa condição de colocar Arjuna no meio de uma batalha e de repente falar todo esse conhecimento. Temos que levar em consideração que toda sabedoria já está presente aqui nesse planeta Terra, principalmente através desse Bhagavad Gita, onde Deus é o único que tem essa autoridade para falar sobre ele. Então, com fé e sem inveja, as pessoas que ouvem esse Bhagavad Gita se livram de tudo aquilo que está atrapalhando a vida espiritual dela, que está mantendo elas presas a essa energia material. Isso se chama livrar-se das reações pecaminosas. E vamos alcançar, né, os planetas auspiciosos. Todas as pessoas que praticaram muita caridade, que fizeram sacrifícios aqui nesse mundo material, ou que adoraram até os semideuses, vão para esses planetas superiores. E as pessoas que leem o Bhagavad Gita, que Prabhupada está falando que mesmo sem fazer nada, uma atitude assim mais positiva, vamos dizer, né, assim, caridosa no mundo, recebe a mesma coisa. Igual quando cantamos o santo nome de Krishna aqui nessa Kali Yuga, isso equivale à mesma coisa que para a pessoa que fazia meditação durante 60 mil anos para atingir esse resultado de realizar Deus. Simplesmente por cantar, nós recebemos assim, a mesma realização. Então, em Kali Yuga, apesar de ser uma era muito escura, muito pesada, sem religiões, Krishna facilitou tudo, trazendo esse Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Misericórdia, misericórdia. Krishna quer levar todo mundo para o mundo espiritual, e quando desencarnamos, assim, mesmo sem aceitar Krishna, mas só por ouvir o mundo, né, a filosofia transcendental, quando vamos assim para os planetas superiores, assim, estamos avançando nessa forma humana de alguma forma. De alguma forma as pessoas pararam um pouco na sua vida para ouvir o Bhagavad Gita. Krishna leva assim tudo em consideração, né? Você ler o Bhagavad Gita, você estudar o Bhagavad Gita, você ouvir o Bhagavad Gita de pessoas qualificadas que já estão rendidas a Krishna, que não estão especulando nem manipulando o conhecimento, assim, Krishna vai ficar muito satisfeito
com essas almas que se colocaram nessa condição de receber o conhecimento. Então essa é também a bênção de um devoto, que mesmo sabendo que o Bhagavad Gita não deve ser assim falado para as pessoas que não têm interesse em se render a Krishna, ou que invejam, né, Deus, ou que pensam que são Deus, mesmo assim essas pessoas, simplesmente pelo fato de estarem fazendo uma palestra pública para pessoas totalmente desconhecidas, mas se elas estão lá, que de alguma forma Krishna no coração dela está colocando essas pessoas para ouvirem aquela palestra dada sobre o Bhagavad Gita ou algum assunto relacionado a Krishna. Mesmo assim nos templos, assim, quando a pessoa só vai para comer a praçada, né, vamos dizer assim, a pessoa também está adorando Krishna ali, sem saber pelo alimento, e essa pessoa com certeza vai ser beneficiada. Prabhupada falou que em Kali Yuga a forma mais fácil de pescar uma alma para Krishna é oferecer praçada, alimento espiritualizado. As pessoas vão ser pegas pelo estômago, né? Então, quando o devoto fala sobre o Bhagavad Gita, fala sobre Krishna, ele está assim, lançando bênçãos no ar, e as pessoas que estiverem naquele momento de ouvir com mais perfeição esse conhecimento vão ser assim, pescadas por esse som doce do Bhagavad Gita, né? Gita, né? Por essa canção, vão conseguir dançar internamente ao sabor desse conhecimento. Por isso que Prabhupada está dizendo que o devoto puro do Senhor, o que ele faz? Ele está dando a todos uma oportunidade de se livrarem de todas as reações pecaminosas e de se converterem em devotos do Senhor. Entende? O devoto puro simplesmente está vivendo em Krishna e falando sobre Krishna. E se porventura alguma pessoa que ao ouvir esse devoto falando sobre Krishna, ela mesma criou uma oportunidade de se purificar e de se tornar também uma devota de Krishna. E muitas pessoas que estão vindo assistir a vibração sonora da boca de um devoto avançado de Krishna, né? Principalmente aquelas que estão livres de reações pecaminosas, que estão situadas no modo da bondade. Há muitas pessoas que já encarnam nesse planeta já assim com essa tendência a frutificar o conhecimento de vidas passadas e que também já estudaram o Bhagavad Gita em encarnações passadas. Essas pessoas são virtuosas por natureza, por isso que elas têm essa tendência a buscar o conhecimento divino, a querer despertar esse amor por Deus, mas muitas assim, não sabem como, porém, ao ouvir o conhecimento do Bhagavad Gita, como ele é falado por Krishna, assim, imediatamente essas pessoas vão adotar assim, facilmente a consciência de Krishna. E Prabhupada enfatiza, né, sobre, aqui no seu significado, sobre Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj tem um capítulo sobre a história dele no Srimad Bhagavatam, para quem quiser estudar, é muito interessante, que ele tem um planeta especial, né, que é a estrela polar, e esse planeta realmente, por ser ministrado por Dhruva Maharaj, é um planeta mais consciente de Krishna. E as pessoas assim virtuosas que não vão para o mundo espiritual têm uma oportunidade de ir para esses planetas superiores, principalmente a estrela polar, onde vão dar continuidade à sua consciência de Krishna. Esse processo é muito poderoso. As pessoas não podem compreender a essência que é cantar o santo nome de Krishna. Na verdade, para a forma humana que já teve essa compreensão geral do conhecimento védico, o fato dele cantar o santo nome representa tudo dessa forma humana. A forma humana, Krishna explica que se destina ao sacrifício de realizar a Deus. E quando você está praticando o processo que o próprio Krishna, quando veio aqui na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que Krishna passou o santo nome de Deus, quando você simplesmente está seguindo esse processo de cantar o nome de Deus,
Isso é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer para uma alma, quando ela se estabelece na prática espiritual de uma era específica. No caso da nossa Kali Yuga, é cantar o santo nome de Deus. Então vamos nos ater a essa particularidade, né, da nossa inteligência e escolher o caminho eterno, sair aqui dessa condição temporária, desse samsara, ou seja, desse ciclo eterno de repetidos nascimentos e mortes. Se nós tivermos o karma bom, né, o karma onde temos alguma estabilidade material, então aí sim, nessa forma humana, vamos usar toda a nossa energia para avançar em consciência. Aproveitar cada momento, cada instante da nossa vida para ficar estabelecido nos pés de lótus do Senhor Krishna. Vamos colocar mais fé na nossa vida, não só essa fé de acreditar, mas a fé ativa, onde realmente acordamos e todos os dias lemos o Bhagavad Gita, onde todo dia cantamos o santo nome. Essa fé. Inicialmente não temos a realização, né? As pessoas em Kali Yuga são muito ansiosas. Elas querem cantar o santo nome e de alguma forma exigem assim resultados imediatos, sem saber que é exatamente isso que não está deixando a pessoa realizar Deus. Porque Krishna está dentro do nosso coração. E quando estamos cantando, será a misericórdia de Krishna que vai atuar para que Ele se revele ao nosso coração. Temos que cantar e ter fé também no tempo que Krishna quiser. Muitas pessoas desistem do processo espiritual porque não sentem resultados e, na verdade, essa ansiedade também assim, é tipo uma atividade pecaminosa. É como você fizesse um desafio. Não vou cantar mais porque não estou sentindo nada. E Krishna explica que o processo, quando você está cantando o santo nome, ele está presente nessa vibração. E há um tempo para purificar a sua energia. E só quando você estiver purificado, você vai estar qualificado para perceber a energia divina se manifestando assim no seu coração. E quando você vai se purificando cada vez mais, o amor de Krishna começa a se manifestar na sua vida. E esse cantar de Deus, quando feito nessa percepção divina, neste sentido de você estar auto-realizado em Deus, no amor de Deus, esse cantar passa a ser um néctar. Você começa a perceber diretamente Krishna no som. Essa é a meta que Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu aqui nesse planeta. Vamos seguir o processo espiritual com muita fé, sem inveja de Krishna, e essa potência divina vai se manifestar no coração de todas as pessoas, né, que pacientemente, né, tolerantemente estão cantando o nome de Deus assim, com aquele sentimento, com aquela avidez de que Krishna se manifeste no coração dela. Observe na sua vida o quanto realmente você está ávido ou ávida, né, por realizar Krishna. Ou se você somente acredita em Krishna e canta o santo nome, mas o seu coração assim é vazio e parece que você está fazendo uma obrigação, tem um peso na consciência se não cantar o nome de Deus, assim, porque você tem uma crença verdadeira em Krishna, mas assim, Krishna, ele está interessado nos seus sentimentos, na sua verdadeira posição interna. Então toda pessoa que se volta para Deus, a atitude tem que ser somente de amor e não assim, de medo, de apego. Assim, a pessoa fica barganhando com Deus a negatividade da vida, né? Porque ela está sofrendo, então ela busca Deus, e não é assim. Krishna fala, não importa a condição externa da sua vida, se é boa ou ruim, isso aí é karma. Você está recebendo o seu karma, você está colhendo o que você semeou, né, numa vida passada. Agora nessa vida atual você recebeu o conhecimento do Bhagavad Gita e agora você está usando a sua inteligência para adorar a Deus através desse estudo. E nesse estudo também, quando estudamos o Chaitanya Charitamrita, compreendemos
o que Krishna veio fazer aqui com a forma do seu Chaitanya, né, que foi revelar também Krishna e veio atuar como um devoto de Krishna. Ele veio experimentar a posição de Srimati Radharani e principalmente ele veio passar o canto do santo nome de Krishna, o processo para essa era. Se entendemos isso, vemos que nessa forma humana de vida não há outra assim, saída, outra solução, a não ser seguir a prática que irá nos qualificar internamente, ou que vai sutilizar ou purificar a nossa energia, para que Krishna se revele. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, em seu primeiro verso, ele está falando que nós vamos experimentar o néctar que estamos ansiando assim, por tantas e tantas vidas. Nós queremos buscar esse prazer, nós queremos sentir felicidade, a bem-aventurança, Ananda, né? Essa é a condição natural da alma, sentir felicidade. Mas isso só é possível quando você está conectado com Krishna, e essa conexão vai acontecer através da prática paciente, né, de cantar o santo nome de Deus, quando você também está ouvindo o Bhagavad Gita assim, com essa fé, sem assim cobrar de Krishna nada, porque você tem que chegar num ponto que Krishna vai se revelar para você. Assim como você bota uma água no fogo, né? E a água não vai ficar falando assim, eu não emboli ainda, não me tornei vapor. Mas se ela ficar ali pacientemente no fogo, vai chegar uma hora que vai atingir os 100 graus e naturalmente a água vai virar vapor e vai se elevar. Assim também, quando estamos cantando o santo nome de Deus, estamos criando uma condição para que nosso coração entre em ebulição. E nessa hora o néctar divino vai se manifestar na nossa vida. Vamos prestar atenção a isso, porque é uma prática. Às vezes, né? Às vezes não, muitas vezes sim, a pessoa fica vidas e vidas, né, dentro de formas humanas, fazendo essa prática, até que um dia ela atinge essa consciência de Krishna plena e volta para o mundo espiritual. E depois, aqui, para a gente finalizar nosso conteúdo aqui desses versos, né, dessas 3 aulas que tiveram essa característica, né, do verso 67 até agora, aqui nesse verso 72, Krishna fala para Arjuna: ó filho de Prita, ó conquistador de riquezas, será que você ouviu isto com a mente atenta? E acaso sua ignorância e ilusões já se dissiparam? Krishna está falando aqui a Arjuna assim. Krishna é muito bondoso, né? Ele imagina a paciência suprema. Ele fala: e aí alma, será que você não está entendendo o conteúdo desse Bhagavad Gita? Se você quer que eu repita de novo, você está pronto para, né, no caso de Arjuna, você está pronto para se render a mim e lutar essa batalha de Kurukshetra, essa batalha que acontece dentro do nosso ser, né? Essa batalha da dualidade. Então Krishna fala: simplesmente renda-se a mim, levanta e luta, que eu vou assim, te libertar de tudo aquilo que está ainda te prendendo aqui nessa matrix, nessa energia material. Então, Krishna nesse verso chama Arjuna de conquistador de riquezas, nesse sentido, né? A riqueza do conhecimento espiritual. Nós temos que ser conquistadores, temos que ser vencedores, nesse sentido de aceitar o conhecimento espiritual. E Krishna também nesse verso, ele sutilmente ele fala assim: você ouviu isso com a sua mente atenta? Porque a nossa mente, ela sempre está flutuando, né? Oscilando, assim. Nossa atenção é muito fraca. Como dizia o Mestre Cristo, onde está a sua atenção é onde está o seu tesouro, né? Falando aqui de riquezas, né? O tesouro de um homem, de uma pessoa, está exatamente onde ele está focando a sua atenção. A atenção é uma qualidade, né, da inteligência. E Krishna está falando assim: você ficou atento realmente no que eu falei, ou simplesmente você ouviu assim e ficou com a mente especulando, viajando para lá ou para cá?
Ao lermos o Bhagavad Gita, devemos esquecer todo o resto do mundo e simplesmente focar a nossa capacidade atenta em cada verso que estudarmos. Porque, sendo o Bhagavad Gita a manifestação literária da Suprema Personalidade de Deus, quando focamos a nossa atenção, espiritualmente falando, esse próprio verso ele tem a potência de se auto-revelar intuitivamente para a alma que está absorvendo esse conhecimento. Por isso que esse é o padrão máximo que Arjuna chegou, que depois que Krishna recitou todo o Bhagavad Gita, ele fez essa pergunta, né? Como é que está a sua mente? Porque se você lê o Bhagavad Gita com a mente atenta, nesse sentimento espiritual, não vai ter como você não se render a Krishna. Você simplesmente vai se entregar, porque o Bhagavad Gita, ele vai se revelar para toda a alma que realmente, ou inicialmente com fé, começa esse estudo, principalmente quando essa alma está ouvindo, né, as explicações de um devoto puro, de uma alma avançada. Então Krishna está perguntando aqui se a ignorância dele, de Arjuna, né, e as ilusões já se dissiparam. Será que a nossa ilusão realmente acabou depois de estudarmos o Bhagavad Gita? Porque se você aceitar o conhecimento do Bhagavad Gita, imediatamente a natureza material não vai ter mais essa influência de te encantar, né, de te atrair. Essa é a potência do Bhagavad Gita. Essa é a maior misericórdia, né? Poder estar em contato com essa literatura tão maravilhosa. Então aqui no significado desse verso 72, Prabhupada fala: o Senhor estava agindo como mestre espiritual de Arjuna. Por isso, era seu dever perguntar a Arjuna se ele havia captado a verdadeira mensagem contida no Bhagavad Gita. Caso contrário, o Senhor estava disposto a voltar a explicar qualquer ponto, ou todo o Bhagavad Gita, se necessário. De fato, qualquer um que ouve o Bhagavad Gita, transmitido por um mestre espiritual genuíno, como Krishna, ou seu representante, perceberá que toda a sua ignorância se extingue. O Bhagavad Gita não é um livro comum, escrito por um poeta ou um autor de ficção. Ele foi falado pela Suprema Personalidade de Deus. Todos que tiverem a imensa fortuna de ouvir estes ensinamentos de Krishna ou de seu representante espiritual genuíno, com certeza, serão liberados e sairão da escuridão da ignorância. Aqui Prabhupada, como um devoto puro de Krishna, né, deu assim a sentença final, falando da importância, né, do Bhagavad Gita, que quando você ouvir o Bhagavad Gita, isso é uma imensa fortuna. A pessoa é afortunada por cantar o santo nome, por ler o Bhagavad Gita, né, por adorar Krishna. Sim, Krishna diz que é muito raro uma alma que realmente se rende a ele, porém temos esse tesouro agora em nossas mãos, agora nessa era de Kali Yuga, né? Temos esse tesouro que é o Bhagavad Gita. Então, devemos desejar sinceramente nos libertar de todo esse sofrimento, de toda essa ansiedade, medo, insegurança, né? Depressão, estresse, tudo porque estamos vivendo na escuridão da ignorância, e o Bhagavad Gita vem como esse remédio, porque quando você tem a inteligência que realmente tem a visão correta, a visão divina, é natural que esse sentimento de paz, de que, sim, agora eu entendi, e você poder olhar para o mundo e ver o mundo como a energia de Krishna, e ver Krishna dentro de tudo, e tudo dentro de Krishna, isso aí é simplesmente sensacional. Você atingir essa posição dentro da forma humana significa que você alcançou assim, todo o sucesso, simplesmente porque você inicialmente ouviu com fé, né, o Bhagavad Gita da boca de pessoas que realmente já estão conectadas com Krishna, que têm um grau de pureza avançado nesse sentido de ser uma alma qualificada para falar sobre Krishna. Então vamos fazer isso todos os dias,
nos apegarmos realmente a esse conhecimento do Bhagavad Gita, nesse sentido de estudar o Gita e poder recitá-lo para outras pessoas, falar sobre Deus assim, mas sem essa intenção fanática, entendendo que cada um tem seu tempo, porém esse serviço ativo da alma de estar expandindo o conhecimento, a prática espiritual, falando sobre Deus, né? Falando para outras almas que há um propósito delas estarem aqui nesse mundo material e que a verdadeira riqueza, a verdadeira fortuna, o verdadeiro tesouro desse mundo é tudo aquilo que está relacionado com Deus, Krishna, a Suprema Personalidade, que tão amavelmente vem a esse mundo para tentar nos resgatar de todo esse sofrimento, né? Sem interferir assim, diretamente no nosso livre arbítrio, porque Krishna ele quer o amor espontâneo de cada pessoa, né? Krishna o amor forçado não é amor, né? É um amor de medo, sei lá, assim. Krishna quer o amor natural, o amor feliz, o amor eterno, porque você é eternamente feliz em amor a Deus. Essa é a sua condição, não tem como fugir disso. Então, vamos encerrar agora esse verso, né? Essas aulas foram assim, a continuidade de 2 aulas passadas. Se vocês quiserem ver, os links estão onde está essa aula também, né? No mesmo canal do YouTube. Então agradeço a presença de todos vocês. Todas as glórias são à sua divina graça, Srila Prabhupada. Todas as glórias são ao Bhagavad Gita. Todas as glórias são ao santo nome do Senhor Krishna. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.